Como é que está a relação, hein, entre o governo Lula e o Congresso Nacional? Está preocupante, no mínimo preocupante, pelo menos para o presidente e os ministros, os aliados ali mais próximos, né? Inclusive o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltaria somente hoje de um compromisso em Washington, nos Estados Unidos. Ele antecipou essa viagem para ontem. Então a gente vai entrar nos bastidores dessa questão, chamando agora aqui para o Poder Expresso Afonso Benites. Afonso já conectado com a gente. Afonso, muito boa tarde. A gente vai tentar aqui fazer uma leitura, uma interpretação de como está nesse momento, 19 de abril de 2024, a relação entre o governo Lula e o Congresso Nacional. É a primeira pergunta que eu te faço. Boa tarde, Jesus. Uma satisfação estar aqui contigo. Boa tarde a todos que nos acompanham. Então, o clima ali não está dos melhores, não, né? Hoje, o presidente Lula convocou uma reunião de emergência no Palácio do Planalto, com boa parte dos seus ministros palacianos, que são aqueles mais próximos, que despacham ali direto do Palácio do Planalto, e lideranças do governo. Nessa reunião, ele queria discutir pautas-bomba e também ali o que está esperando ali para o governo na próxima semana no Congresso Nacional. O que tem acontecido ali? Desde a semana passada, semana retrasada até, o presidente da Câmara, Arthur Lira, tratou ali, demonstrou que haveria um embate ali, um descontentamento dele com o ministro das Relações Institucionais, o Alexandre Padilha. Esse assunto foi escalando. O Lula precisou intervir nesse momento que ele estava viajando para a Colômbia nessa semana. Ele fez algumas ligações, fez algumas chamadas ali para tentar evitar uma crise maior. E hoje, nessa sexta-feira, ele chamou ali o grupo mais próximo dele, que é o núcleo político ali do governo, para discutir o que pode ser feito para evitar esse embate, esse crescimento do embate aí entre Arthur Lira, o presidente da Câmara, e Alexandre Padilha, que é o ministro das Relações Institucionais. O José Guimarães, o líder do governo na Câmara, ele falou após esse encontro, explicou um pouquinho ali o que foi debatido e o que precisa ser mudado ali. Acho que a gente pode até ver aí como trazer essas falas dele aí, né, Jesus, para a gente poder continuar no assunto. Com certeza. Vamos lá, Thiago. Tem posicionado aí a fala do José Guimarães? Foi uma reunião de rotina, não teve nada de emergência. Foi uma reunião que o presidente nos convidou, os líderes, para que nós fizéssemos um balanço desse período de votações, nada que não esteja dentro da pauta que é prioridade para o governo. Pediu para a gente se empenhar na votação das matérias econômicas, né? Eu informei da negociação do PES, as propostas que o Haddad vai encaminhar da regulamentação da reforma tributária, uma reunião mais de socialização das informações do que está acontecendo na Câmara e no Senado. Nós vamos nos reunir com os líderes a partir da próxima semana e, enfim, e tocar a vida porque é um semestre curto. Então, foi uma reunião politicamente muito importante, mas não teve nada de emergência, não. Foi uma reunião normal, fazia 2 semanas que o presidente não tinha tido essa oportunidade, aproveitou essa sexta-feira para que socializássemos toda a discussão que está havendo das matérias que estão sendo votadas na Câmara e no Senado. Até porque tem a sessão do Congresso, quarta-feira, dos vetos. Então, ele também queria saber como é que estava a negociação com o Senado. Vai ter encontro com o presidente Lira? Vai ter encontro com o presidente Lula? Não, aí o presidente é que vai resolver. Nós não tratamos disso, não. Tratamos da pauta. Eu tratei da pauta da Câmara. Você acha que deve? Eu acho que deve. Sempre é bom. Tem 3 palavras que eu resumiria: diálogo, paciência e capacidade política de articulação. É o que nós temos que ter nesse momento para concluir o semestre. José Guimarães, do PT do Ceará, líder do governo na Câmara, um semblante tranquilo, né, Afonso? Minimizando aí o que seria um grande problema, que a reunião de emergência nem é tão de emergência assim. O que você acha disso tudo? Na verdade é o seguinte, ele minimizou exatamente isso, ele minimizou, só que também durante essa fala, ele admitiu ali que a relação do Lula com o Lira, isso é um trava-língua, né? Vamos falar devagar. Lula e Lira
precisa de consertos. Ele definiu ali que ele precisaria ter uma conversa mais afinada ali entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara. E o que está por trás disso aí, Jesus? O que está por trás tem várias questões. Uma delas, o Lira, ele tenta ter uma influência no governo maior há muito tempo. Ele esteve acostumado a ser um presidente da Câmara que durante a gestão Bolsonaro foi chamado de primeiro-ministro. Então ele comandava ali, ele tinha uma maior influência, um maior poder junto ao governo federal. Com o governo Lula, ele não tem tanto poder assim. Sim, ele tem o poder de pautar, como presidente da Câmara, pautar ali no plenário, trazer os assuntos mais relevantes. Ele ainda tem esse poder. Só que o Lula, ele debate mais políticas públicas, ele trouxe mais projetos do que o governo Bolsonaro. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro, o presidente, ele sofreu, corria o risco de sofrer o impeachment ali, com vários pedidos de abertura de processo de impeachment. O Lira segurou todos. Olhando hoje a Câmara, na ponta do lápis, o governo não tem maioria. Então, ele precisa construir, precisa ter essa proximidade com o Lira, mas ele não quer dar tanto espaço, o presidente Lula não quer dar tanto espaço para Arthur Lira. E Lira está sentindo ali que está acabando a gestão dele. Lembrando que ele fica até o começo do ano que vem, e ele não quer deixar ali o café esfriar. Ninguém quer tomar café frio, né, Jesus? Então ele quer manter ali a certa influência junto à política brasileira. E por trás disso também tem as eleições de 2026. Lira vai ficar 2 anos na planície, nas sombras ali, vai ficar por baixo ali do palácio, do plenário da Câmara. Ele não vai ter tanta influência quanto ele tem hoje. Então ele precisa ali ter manter de alguma maneira o poder, ele precisa para poder eleger o seu sucessor e também garantir um bom cargo, ou a reeleição, ou a candidatura ao Senado em 2026. O jogo não é assim a curto prazo, o jogo é a médio e longo prazo. A preocupação do Lira é manter-se vivo e manter-se influente politicamente. No pano de fundo dessa história toda, a gente tem aí 80 bilhões e 800 milhões de reais em jogo, né? As pautas bomba, como a imprensa gosta muito de chamar, você sabe disso, né, Afonso? A gente tem, desses 80 bilhões aí, dentro disso tudo, a possível desoneração da folha de 17 setores da economia. A gente tem a renúncia fiscal, tudo isso está sendo discutido no Congresso Nacional, né? A renúncia fiscal da contribuição previdenciária para municípios de até 156 mil habitantes. O PERSE, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, né? E tudo isso, a gente fala muito da Câmara dos Deputados, desses 80 bilhões, só que metade dessa cifra, né, Afonso? 42 bi, eles estão em jogo ali, mais especificamente no Senado. É bom a gente lembrar aqui desses 42 bi que eu estou falando aqui, a PEC 10 de 2023, que pode conceder aí benefícios volumosos para o Poder Judiciário, já avançou na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ou seja, o campo minado não é só na Câmara dos Deputados. É isso mesmo, a preocupação do governo não é só com a Câmara, mas como diziam alguns políticos aqui, mais da velha guarda aqui em Brasília, cada dia a sua agonia. Então, assim, eles estão preocupados neste momento em conter essa possível crise com Arthur Lira, para depois atuar junto ao Senado. Tanto que eles colocaram ali, acho que é sintomático ali, né? Quem foi falar com a imprensa após uma reunião com o presidente Lula? Foi o deputado José Guimarães, que atua junto aos deputados, por ele ser líder do governo na Câmara. Participaram outros 2 parlamentares ali, os senadores Jacques Wagner e Randolfo Rodrigues. Eles não foram os porta-vozes do governo neste momento. Então, assim, a preocupação do governo é: vamos conter uma possível sangria na Câmara para depois discutir o Senado. Querendo ou não, o Senado, até o momento, ele apresentou menos problemas do que a Câmara. Na ponta do lápis, mais uma vez, nenhuma das 2 casas o governo tem maioria facilmente. Assim, o Congresso, que foi eleito junto com o Lula em 2022, é um dos congressos mais conservadores dos últimos tempos.
Então, assim, o trabalho vai ser esse, vai ser de diálogo o tempo todo para tentar emplacar as suas pautas, para evitar qualquer gastos, qualquer embate ali que não estavam previstos. Afonso Benites comentando aqui a relação atualmente de mal-estar, né? Vamos ver as cenas dos próximos capítulos entre o governo Lula e o Congresso Nacional. Rapidamente, para a gente arrematar, Afonso, o Lula vai apoiar Renan Calheiros, o Arthur Lira para o Senado em 2026 lá em Alagoas, hein? O cenário hoje é dele continuar dando suporte, dando apoio a Renan Calheiros, né? Arthur Lira ele se aproximou ali do bolsonarismo nos anos do governo Jair Bolsonaro, então dificilmente Lula subirá no palanque de Lira em 26, caso os dois cheguem até lá, né? Tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, Jesus. Obrigado, Afonso Benites, pela participação. Uma ótima tarde para você. Valeu, um abraço, até mais. Um abraço.